Olá, economáticos! Hoje a gente vai conversar sobre a famosa e polêmica inflação que está presente na vida de todo mundo, todos os dias, todas as horas. Afinal de contas, o que é a inflação? A inflação é um aumento generalizado dos preços de produtos e serviços. Ou seja, se um único produto aumenta, não quer dizer que a inflação aumentou, e sim somente que aquele produto teve uma elevação de preços. Agora, se vários produtos aumentam de preço de forma generalizada e esses produtos compõem as cestas de bens e serviços para medir a inflação, que, por exemplo, o IBGE utiliza para medir a inflação, a gente pode dizer que a inflação está sim aumentando. A inflação pode ser causada por pressões nos custos das empresas, pressões de demanda pelos produtos, nível de circulação de moeda na economia e a própria expectativa que os integrantes da sociedade, que são as famílias, as empresas e o governo, têm da inflação no futuro. Essa expectativa influencia a inflação que a gente vive hoje aqui no presente. A inflação pode ser medida como a variação de um índice de preços e no Brasil temos vários índices com esse propósito. O primeiro índice que eu quero trazer para vocês aqui hoje é o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pelo IBGE, e ele tem o objetivo de medir a variação do preço da cesta de consumo da população assalariada com níveis baixos de rendimento. Ele é calculado a partir de uma cesta média das famílias residentes em áreas urbanas que recebem entre 1 a 5 salários mínimos. Por essa característica, esse índice é usado para cálculo do ajuste anual do salário mínimo, justamente porque ele engloba as famílias que a gente considera de renda baixa. E em seguida, a gente tem o IPCA, o mais famoso, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o índice que mede a inflação oficial do Brasil e também calculado pelo IBGE. O objetivo do IPCA é medir a variação de preços ao consumidor de forma mais ampla, mais abrangente, como o próprio nome diz. Por isso, ele engloba famílias de áreas urbanas com rendimentos entre 1 a 40 salários mínimos, abrangendo aqui cerca de 90% das famílias das áreas urbanas do Brasil. Nós temos uma variante do IPCA, que é o chamado IPCA 15. Os dois índices têm a mesma cesta e a mesma característica, entre 1 a 40 salários mínimos. O que muda é o período de coleta dos preços dos bens. Enquanto o IPCA coleta os preços dentro de um mês fechado, o IPCA coleta do dia 15, por exemplo, desse mês até o dia 15 do mês seguinte. E o terceiro índice que eu quero trazer para vocês é o IGP, que é o Índice Geral de Preços, que é calculado pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. O objetivo desse índice é ser uma medida mais abrangente dos movimentos dos preços, englobando etapas diferentes do processo produtivo. Esse índice é basicamente uma média de 3 outros índices da FGV. O IPA, que é o Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede a variação dos preços da agropecuária e da indústria ao longo desse processo de produção, ou seja, dos custos que as empresas têm para produzir. O outro índice que engloba o IGPM é o IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, que mede a variação dos preços ao consumidor final. E o terceiro índice é o INCC, Índice Nacional de Custo da Construção, que mede a variação dos custos dos construtores nacionais, enfim, das construções das habitações. Cada um desses três índices tem um diferente peso no IGP, sendo que o IPA tem um peso maior de 60%, o IPC de 30% e o INCC de 10%. Assim como o IPCA, o IGP tem dois variantes, o IGPDI, com coleta de preços no mês fechado, e o GPM, que tem coleta de preços do dia 21 ao dia 20 do mês seguinte. É importante ressaltar que cada um desses índices tem uma cesta diferente de produtos de acordo com o seu objetivo. O IGP, por exemplo, ele tem um peso grande do índice ao produtor, que é o IPA. E o IPA, ele tem uma influência grande do dólar. Porém, não significa que essa influência vai chegar totalmente à ponta final, que é o consumidor.
pois também há uma questão de oferta e demanda. Vamos pegar empresas que fabricam, por exemplo, computadores aqui no Brasil. Essa empresa vai importar boa parte das peças internas do computador que utiliza para montar o computador, e se houver um aumento do dólar, o custo da produção dessa empresa vai consequentemente aumentar para produzir aquele computador. Porém, dependendo do cenário da economia, se a demanda por computadores estiver baixa, essa empresa dificilmente vai conseguir repassar o aumento do dólar no preço ao consumidor final. Outra coisa que temos que perceber também é que a inflação medida por qualquer índice de preços vai medir a evolução dos preços de uma cesta média, com o objetivo de ter uma inflação que vale para uma população como um todo. Mas a gente tem que entender também que cada um de nós temos a nossa própria inflação, porque a gente consome cestas individualmente diferentes, que não necessariamente segue fielmente o índice geral da economia. A gente, por exemplo, não necessariamente eu consumo todos os produtos que estão ali dentro da cesta do IPCA. O que eu quero dizer com isso? Existe a cesta de produtos, de serviços que eu consumo mensalmente. E existe a sua, como existe a de Ciclano, a de Beltrano e por aí vai. Cada uma dessas cestas tem produtos e serviços diferentes baseados na preferência de consumo de cada um, o que eu prefiro consumir e o que você prefere consumir. Então, o nível de inflação é diferente o meu do seu nível, porque consumimos de formas diferentes e padrões diferentes. E é por isso que quando se tem um aumento generalizado do nível dos preços no país, os impactados são sempre os mais pobres, o de classe baixa, e são sempre os produtos de consumo básico que têm as maiores variações nos preços. Calma que eu vou te explicar. A lógica é bem dinâmica e bem simples. A população de baixa renda naturalmente consome os itens de consumo básico e essencial. E quando há um aumento geral no nível dos preços, a parcela da população que a gente considera população de média renda e alta renda passam a consumir menos dos produtos considerados não essenciais, que naturalmente já consumiam, e passam a consumir mais os produtos essenciais. E por isso, essa classe de produtos que a gente chama essenciais tem uma variação de preço maior. Um exemplo seria uma família de classe média que todo mês comia filé mignon. Filé mignon. No país, há um aumento de preços e o filé mignon fica mais caro. Logo, essa família pode optar por substituir o filé mignon por carne, por exemplo, de patinho, carne de frango, suínos, linguiças, que são carnes processadas, que são proteínas mais baratas e que são de consumo natural já da classe de renda baixa. E é por isso que os produtos que em economia a gente chama de bens inferiores sofrem variações de preços em momentos inflacionários por conta do efeito substituição, que nada mais é do que você continuar consumindo, porém fazendo uma substituição, uma troca por produtos mais baratos, ou seja, eu vou continuar consumindo proteína, mas agora eu vou trocar o filé mignon por frango, vou trocar o filé mignon por linguiça. Galera, muito cuidado quando vocês escutam pessoas falar do nível de inflação geral do Brasil utilizando o IGP. Geralmente as pessoas utilizam o IGPM para falar, porque como eu expliquei aqui para vocês, o IGP ele é diferente do IPCA, tanto na forma como ele é calculado, tanto na forma, da cesta de produtos que compõem o IGPM. E a inflação do IGPM, ela considera uma grande influência do dólar, que não necessariamente impacta aqui dentro, de forma que vá chegar a inflação do dólar diretamente na minha mesa e na sua mesa. Por isso que a gente considera a inflação oficial do Brasil o IPCA, porque a gente já faz toda a medição dos preços aqui dentro, dos preços nacionais. Então, a inflação oficial do Brasil, lembra, é o IPCA. O IGPM a gente utiliza sim, mas a gente utiliza para outras questões e para outros estudos, justamente porque ele tem essa grande influência do dólar. Então, não necessariamente ele vai refletir a inflação da população geral como um todo. E é essa dinâmica
da inflação na prática da vida, que eu mostrei para vocês, a diferença da inflação minha para a sua, por exemplo. É assim que funciona a inflação na vida das pessoas. Um importante fator macroeconômico que causa efeitos em cadeia na produção e na demanda e que a gente consegue perceber na nossa mesa, na nossa despensa, enfim, no nosso dia a dia. Deixa seu like aqui no vídeo para ajudar a gente com o crescimento do canal e comenta aqui embaixo quais são os efeitos substituição que você consegue perceber no seu dia a dia. Um beijo e até a próxima!